Antes de começarmos, eu quero te dizer com clareza o que essa prática é e o que ela não é. Essa é uma prática guiada, coletiva, feita para ajudar você a perceber, enfraquecer e começar a soltar padrões que continuam se repetindo na sua vida, especialmente aqueles que parecem voltar com outra forma, outro cenário, outro nome, mas no fundo carregam a mesma sensação, o mesmo peso e o mesmo tipo de resultado. Essa prática não substitui o protocolo lunar personalizado, porque o personalizado é construído de acordo com o seu momento, com aquilo que está mais ativo na sua energia e com o que precisa ser trabalhado no seu ciclo atual. Aqui, o objetivo é conduzir você por um processo mais amplo, mas ainda assim profundo, para que você consiga entrar em contato com aquilo que está se repetindo, diminuir a força desse padrão e abrir um primeiro espaço interno para uma reorganização. Então, antes de qualquer coisa, encontre uma posição confortável. Você pode estar sentada, deitada ou em algum lugar onde consiga permanecer por alguns minutos sem interrupção. Não esqueça de deixar um copo de água ao seu lado. Se tiver uma luz mais baixa, melhor. Se não tiver, tudo bem. O mais importante agora não é o ambiente perfeito, é a sua disponibilidade real para entrar nessa prática. Respire fundo uma vez. E depois outra. Sem pressa, mais uma vez. Não tente forçar um estado especial. Não tente fazer certo de uma forma rígida. Apenas saia do ritmo automático e permita que a sua atenção volte para dentro. Isso já é uma mudança importante, porque na maior parte do tempo, os padrões se repetem sem serem observados. Eles assumem o comando antes mesmo de serem percebidos. E é exatamente por isso que esta prática começa com presença. Respire mais uma vez. E perceba o seu corpo como ele está agora. Não como você gostaria que estivesse. Não como ele deveria estar, mas como ele está. Perceba se existe peso em alguma região. Perceba se existe tensão. Perceba se existe cansaço. Se existe agitação, ruído ou excesso. Se existe uma sensação que parece antiga, familiar, repetida. Não analise, apenas reconheça. Agora eu quero que você pense, sem falar em voz alta, na ideia de repetição. Não em uma repetição abstrata, mas em algo que na sua vida parece sempre voltar. Pode ser uma sensação, pode ser um medo, pode ser um travamento, pode ser um tipo de relação, um estado emocional, pode ser um pensamento que sempre retorna, ou uma fase que parece se reorganizar com outra forma, mas continua trazendo o mesmo peso. Não tente explicar isso agora, apenas perceba que existe um tema recorrente. Muitas vezes o que nos prende não é um único evento, mas a repetição silenciosa de um mesmo padrão ao longo do tempo. E o mais difícil é que quando uma coisa se repete muitas vezes, ela começa a parecer normal. Ela deixa de parecer um padrão e começa a parecer parte da nossa identidade, parte do nosso jeito, parte inevitável da vida. E é exatamente aí que a repetição se fortalece, porque tudo aquilo que não é visto com clareza ganha mais liberdade para continuar agindo. Então, agora, em vez de lutar contra isso, eu quero que você apenas observe. Observe sem entrar, observe sem se confundir com o padrão.
Observe como quem olha para algo que existe, mas já não quer continuar alimentando da mesma forma. E diga internamente com calma: eu reconheço o que vem se repetindo em mim. Mais uma vez, eu reconheço o que vem se repetindo em mim. Essa frase é importante porque reconhecimento não é fraqueza. Reconhecimento é o começo da interrupção. Enquanto o padrão fica invisível, ele continua comandando. Quando ele começa a ser visto, ele já perde parte da força. Respire de novo. E agora eu quero que você imagine esse padrão não como uma ideia vaga, mas como uma forma de movimento dentro de você. Talvez ele tenha peso, talvez tenha velocidade, talvez tenha uma cor, ou pareça uma névoa, um nó, uma pressão, uma repetição circular. Não importa a forma. O que importa é que você comece a sentir que ele existe como um campo repetido e não como verdade absoluta sobre quem você é. Porque isso também é essencial. O padrão não é você. O padrão é algo que foi repetido. Algo que ganhou espaço. Algo que se fortaleceu com o tempo. Mas ele não é a sua essência. Ele não é a sua verdade final. Ele não precisa continuar conduzindo o seu movimento só porque esteve presente até aqui. Agora, com a respiração mais calma, pense nesta frase: o que se repetiu até hoje não precisa continuar se repetindo da mesma forma. De novo, o que se repetiu até hoje não precisa continuar se repetindo da mesma forma. Deixe essa frase descer, porque muita gente continua presa não apenas ao padrão em si, mas à crença de que ele sempre estará ali. Como se a repetição fosse destino, como se o retorno da mesma dor, do mesmo medo, da mesma trava ou da mesma sensação fosse inevitável. E essa crença fortalece ainda mais o ciclo. Por isso, uma parte desta prática é também devolver movimento àquilo que vinha parecendo fixo. Agora eu quero que você perceba como esse padrão se instala no seu corpo. Onde ele pesa, onde ele aperta, onde ele contrai, onde ele tira espaço. Talvez ele esteja no peito, no estômago, na garganta, nos ombros, na cabeça. Talvez ele não esteja em um único lugar, mas em uma sensação geral de aperto. Não importa, apenas sinta. E ao sentir, não tente expulsar de forma agressiva. O objetivo aqui não é brigar. É perder vínculo, é retirar força, é enfraquecer o comando. Respire fundo e ao soltar o ar, imagine que esse padrão perde densidade. Não desaparece a força, não some de uma vez, mas perde um pouco da consistência que vinha tendo. Mais uma vez, inspire fundo. E ao expirar, imagine que aquilo que vinha se repetindo fica menos compacto, menos grudado, menos central. Faça isso algumas vezes. Inspire e ao soltar, reduza. Inspire e ao soltar, afrouxe.
Inspire mais uma vez. E ao soltar, permita que o padrão comece a se desprender da forma como estava fixado. Agora diga internamente: eu não preciso continuar alimentando o que já me cansou por dentro. Mais uma vez, eu não preciso continuar alimentando o que já me cansou por dentro. Porque esta é outra parte importante. Todo padrão se sustenta por repetição, mas também por alimento. E esse alimento pode ser pensamento, medo, vigilância, antecipação, culpa, tensão, apego ou hábito emocional. Quando você começa a observar isso, você percebe que muitas vezes o padrão não continua só porque ele existe. Ele continua porque ainda recebe energia. E essa prática é um começo de retirada dessa energia. Agora imagine que a lua minguante atua sobre esse padrão como uma forma de redução. Não como violência, não como ruptura brusca, mas como redução consistente. Como algo que vai tirando volume, intensidade, excesso. Como se a cada respiração, aquilo que vem se repetindo perdesse um pouco do comando. Você não precisa forçar essa imagem. Apenas permita que ela se forme de alguma maneira. Repita em silêncio. O que se repete perde força quando deixa de receber o mesmo alimento. Mais uma vez, o que se repete perde força quando deixa de receber o mesmo alimento. Agora pegue o copo de água que você deixou ao seu lado. Segure esse copo com as duas mãos por alguns instantes. Eu quero que você agora pense na seguinte direção: que esta água carregue a intenção de reduzir a força dos padrões repetitivos e de abrir espaço para uma nova direção interna. Mais uma vez, que esta água carregue a intenção de reduzir a força dos padrões repetitivos e de abrir espaço para uma nova direção interna. Permaneça alguns instantes com essa intenção. Não tenha pressa, porque o que estamos fazendo aqui não é um gesto simbólico vazio. Estamos criando coerência entre atenção, corpo, repetição e ciclo. E isso muda a qualidade da prática. Agora beba um pouco dessa água, bem devagar. E enquanto bebe, pense: eu solto a repetição que já não me serve mais. Mais uma vez, eu solto a repetição que já não me serve mais. Volte a respirar. E agora eu quero que você pense não apenas no que quer soltar, mas no que quer interromper. Existe uma diferença. Soltar às vezes parece suave, mas interromper devolve mais consciência. Porque certos padrões continuam não apenas porque estão ali, mas porque são automaticamente repetidos. Então agora diga internamente: eu interrompo o movimento automático que me devolve sempre ao mesmo lugar. De novo,
eu interrompo o movimento automático que me devolve sempre ao mesmo lugar. Essa frase não significa que tudo desaparecerá hoje. Significa que você está deixando de agir como se o padrão fosse invisível. Significa que você começa a retirar o automatismo. E é justamente aí que a liberdade começa. Agora imagine que diante de você existe um caminho. Esse caminho não precisa estar totalmente claro. Você não precisa enxergar o futuro, nem saber todos os detalhes da próxima fase. O que importa é perceber que o caminho existe e que ele fica mais disponível quando o padrão perde força. Porque muitas vezes a vida não está travada por falta de caminho. Ela está travada pela repetição de um movimento interno que não abre espaço para que o caminho seja reconhecido. Respire mais uma vez e pense: eu não preciso mais voltar sempre ao mesmo lugar por dentro. De novo, eu não preciso mais voltar sempre ao mesmo lugar por dentro. Agora, por alguns instantes, fique em silêncio. Não busque frase, não busque resultado, apenas permaneça. Sinta o que mudou no seu corpo. Sinta se existe mais espaço. Sinta se existe mais silêncio. Sinta se existe alguma região menos apertada. Sinta se o padrão ainda está com a mesma densidade ou se algo já começou a enfraquecer. Essa percepção importa, porque mudança real não acontece apenas quando tudo desaparece. Muitas vezes, ela começa quando alguma coisa perde intensidade, quando o peso diminui, quando o vínculo afrouxa, quando o automático já não parece mais tão automático. E isso já é transformação. Para encerrar, eu quero que você repita comigo, internamente, 3 vezes. Eu reconheço o padrão. Eu retiro força do padrão. Eu abro espaço para uma nova direção. Mais uma vez, eu reconheço o padrão. Eu retiro força do padrão. Eu abro espaço para uma nova direção. E uma última vez. Eu reconheço o padrão. Eu retiro força do padrão. Eu abro espaço para uma nova direção. Agora volte devagar. Mexa as mãos, mexa os pés. Respire mais fundo uma última vez. Não corra para a rotina imediatamente. Fique alguns instantes em presença para que o seu corpo registre essa prática. Se você sentir que essa prática fez sentido, você pode repeti-la ao longo da lua minguante, especialmente quando perceber padrões voltando com força. E se você quer trabalhar isso de forma individual, com foco no que a sua energia está realmente repetindo nesse momento, o protocolo lunar personalizado está disponível no link da descrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo como você se sentiu depois dessa prática.